Olá, a taxa de juros é reduzida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, uma surpresa para a maioria dos analistas. Aqui você vai saber qual a consequência desta decisão para o seu bolso. E mais, entenda por que cresceu o número de cartões de crédito no Brasil. Em 1 ano e meio foram 80 milhões de unidades a mais. E no último bloco a gente fala sobre o melhor destino para aquele dinheirinho a mais do salário que o trabalhador recebe no mês de férias. O da sua conta já está no ar. Depois de 5 altas consecutivas, o Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu reduzir a taxa de juros de 12,5% para 12%. Ao alterar a taxa Selic, o governo pode aquecer ou desacelerar a economia e influenciar nos principais indicadores de crescimento do país. Para discutir o assunto, mais uma vez aqui comigo está o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Fábio, com essa redução, o governo espera manter esse crescimento econômico? Maria, interessante, porque essa mudança na política monetária e na redução da taxa de juros pegou o mercado financeiro e todos os analistas e a mídia brasileira de surpresa. Todos imaginavam que ia haver mais um aumento e o Banco Central diminuiu a taxa, o que significa, primeiro, que o Banco Central está alinhado com o Ministério da Fazenda numa política monetária combinada com a política fiscal. Qual é a razão disso? Primeiro, há uma crise internacional muito grande, essa crise, ela tem se acentuado, os jornais têm colocado que a depressão tem aumentado na Europa e nos Estados Unidos, isso pode afetar o Brasil e para não reduzir a taxa de crescimento, o que é que houve? O Banco Central, ele diminuiu a taxa de juros, ao mesmo tempo que o Ministério da Fazenda anunciou mais cortes nos gastos públicos. Então, significa dizer o seguinte, se você diminui a taxa de juros, você faz e estimula os investimentos, permite com que a economia cresça. Se a economia cresce, a arrecadação tributária cresce e, nesse caso, o governo compensa a diminuição dos gastos públicos, aumentando a receita. Diferentemente do modelo anterior. O que é que dizia o modelo anterior? O mercado exigia cortes, em gastos públicos e, ao mesmo tempo, aumenta a taxa de juros, porque aí você diminuía os gastos públicos, ao mesmo tempo reduzia o crescimento econômico e a inflação, e quem ganhava com isso, com a taxa de juros mais elevada? O mercado financeiro, que tinha uma remuneração muito alta aplicando isso à dívida pública, e muitas vezes o corte em gasto público serviria para transferir renda na forma de pagamento de juros para o mercado financeiro. O modelo mudou. Mas essa redução ainda não acaba com a questão do crescimento econômico, né? Justamente porque as previsões não são muito otimistas, né? Espera-se que o Brasil cresça aí em 2012 cerca de 4% ao ano, bem abaixo do esperado, né? Imagine se isso fosse, se essa taxa de juros ela tivesse aumentado 12,5% para cima mais um pouco. Se as perspectivas são de 4%, então, o ano passado já foi 7,5% a 7,8%, dependendo do indicador de crescimento econômico. E você jogar a economia brasileira para 3,5%, 3%, então significa também o Brasil entrar numa rota de baixo crescimento, assim como está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Então é isso que o governo ele quer evitar, porque o Brasil não está, de certa maneira, em crise. E não é porque está em crise que tem que acompanhar a crise dos outros. O governo fez certo, muitos analistas colocaram que isso foi ingerência política no Banco Central, mas o Banco Central ele é um órgão, ele é uma instituição vinculada à Presidência da República. Então, por isso, ele tem que estar afinado com a política econômica e com a diretriz da presidência, então. E a presidente Dilma já sinalizava, que ela tinha esse interesse em que a taxa de juros caísse. Fábio, voltando a essa questão do crescimento econômico, você acha que essa redução já vai estimular esse crescimento, por exemplo, próximo agora no mês de dezembro, ou com a proximidade do Natal? Eu já ouvi até de muitos especialistas aí que esperam um crescimento parecido com o do ano passado, que foi o maior dos últimos 10 anos. Não, certamente não. Toda mudança em política monetária, os efeitos vêm mais ou menos em torno de 6 meses para frente. Então, praticamente o ano já está garantido em torno do crescimento econômico 4%. Por quê? Porque as compras, as encomendas, os investimentos para atender as festas natalinas, o final do ano, eles já foram realizados. Todas as empresas praticamente já estão atendendo às encomendas que foram feitas pelo comércio. Então, este ano 2011, ele já está com a taxa de crescimento, de certa maneira, determinada. Só falta dizer qual com precisão vai ser a taxa de crescimento. Então, provavelmente, isso vai ter impacto em 2012. Então, 2012 é um ano de eleição, é um ano para, principalmente, eleições para prefeitos, e o governo
continua, né, na política de manutenção da taxa de crescimento com geração de emprego e renda. Em janeiro de 2010, existiam no mercado cerca de 572 milhões de cartões de crédito em circulação. Em junho desse ano, a quantia chegou a 657 milhões de unidades, um aumento de 15% em 18 meses. Em primeiro lugar está o cartão de débito, seguido pelos cartões oferecidos por lojas. E em último lugar vem os cartões de crédito. Fábio, existe uma explicação, né, para esse crescimento. Você acha que a mentalidade do consumidor mudou em relação ao uso do dinheiro, a utilizar esse cartão de plástico, como dizem, ou tem a ver também com esse crescimento? Na verdade, veja só, Maria, a questão do uso do cartão, como na forma de débito ou na forma de crédito, diz respeito às facilidades que, né, você tem no manuseio, a segurança e também a expansão do sistema financeiro bancário na utilização desses instrumentos. É bom dizer que o cartão, seja ele de débito ou de crédito, ele não é moeda, ele não é dinheiro. Na verdade, ele é um meio de pagamento, um instrumento de pagamento. Você utiliza ele na forma de solicitação de um crédito ou utiliza esse cartão na forma de uma transferência bancária de moeda. Então, na verdade, ele é um instrumento. Então, como ele facilita muito a vida do usuário, como também ele garante a segurança do uso e manuseio, e também ele pode ser, no caso de perda, o consumidor não tem grandes prejuízos, por isso que ele tem sido uma modalidade e um instrumento meio de pagamento muito utilizado recentemente. Agora, o cartão de crédito, ele tem essas facilidades, como você disse, mas tem os cuidados que o consumidor também precisa ter com o uso, o bom senso, né, na hora de usar esses cartões. Isso, na verdade, é o seguinte, é uma evolução da sociedade e da economia. Antes, quando os homens produziam, fabricavam e trocavam coisas por coisas, a relação do homem com o que tinha produzido era muito mais direta. As pessoas, elas estavam ali, de certa maneira, o espírito da produção estava no objeto. Depois que o dinheiro também vai se substituindo ao objeto, né, essas relações começam a ser mais tênues. E quando isso é substituído por um instrumento como o cartão, então o valor das coisas, elas vai se perdendo ao longo das relações. Então, justamente, o uso do cartão de crédito permite com que os indivíduos, eles não tenham, muitas vezes, né, a capacidade de discernimento em relação ao que realmente as coisas valem, porque o contato não é mais direto, é através de um instrumento, um cartão apenas que é um material plástico. Agora, o que chama a atenção também nessa estatística é com relação a esse segundo lugar dos cartões de lojas, né? Isso significa que a estratégia dessas grandes empresas tem dado certo, né? Que é fidelizar o cliente e conseguir aí também tornar a marca mais conhecida, né? Principalmente porque isso está relacionado às grandes redes de varejo. Os cartões de crédito, os cartões de débito tradicionais vinculados a instituições bancárias, né, têm uma função. Agora, quando o consumidor ele tem o costume, tem o hábito de ir ao shopping e de ser, de certa maneira, fiel a determinadas marcas ou determinadas redes de varejo, é evidente que a maior parte das compras são realizadas nessas instituições privadas, elas passaram a fidelizar e, através da fidelização e o uso desse instrumento, elas dão condições, né, para que o cliente possa fazer compra em situações muito mais favoráveis, às vezes, que o próprio cartão. E isso leva o consumidor a criar mais uma situação de fidelização acentuada com aquela loja que tem aquele tipo de cartão. Então, as lojas usam esses cartões na forma de também promover, fazer com que a competição entre elas, né, seja muito mais acirrada. E no próximo bloco a gente volta falando sobre o que fazer com o terço a mais do salário durante o mês de férias. Voltamos já já.